Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 1 de outubro de 2021, com o habitual painel de comentadores, constituído por José Faustino e Silvério Cunha, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Ora, avançamos já para os temas que marcaram a semana e começamos pelas eleições autárquicas. Os portugueses foram às urnas para escolher para escolher a pessoa que vai e o partido que vai governar o seu concelho nos próximos 4 anos. Ora, eu começava pelo José Faustino e começava por lhe pedir análises a estas eleições autárquicas. Obviamente gostava de ouvir sobre Évora, mas também haverá leituras nacionais a fazer, não acha? Eu, se não se importar, prefiro começar pelas nacionais e depois pelas locais. E vou fazer isto sempre distinguindo 2 pontos. A vitória de facto, a vitória dos números e as vitórias políticas. Portanto, quem ganha as eleições de facto e quem ganha as eleições politicamente. A nível nacional, quem ganhou as eleições de facto foi o Partido Socialista, seguido do PSD, depois da CDU, depois o Chega, depois do Bloco de Esquerda, contas e por extrapolação o CDS-PP, a Iniciativa Liberal e finalmente o PAN. O que aconteceu foi que os números e os resultados, exceto para os estreantes nestas andanças, o Chega e a Iniciativa Liberal, não foram muito diferentes, não houve grandes variações. De dizer de passagem, também não vale a pena bater nisso, um dia ainda devemos de falar e fazer um programa, se calhar, sobre isso, sobre a questão da abstenção. Eu acho que continua-se a bater na tecla errada. A abstenção, maior ou menor, é grande. E é grande não é porque isto nem aquilo, é grande porque há aqui coisas que têm que ser pensadas. Portanto, há abstenções perfeitamente conscientes. Há pessoas que estão conscientes das coisas, estão informadas, sabem tudo, e por isso simplesmente não vale a pena lá ir porque não concordam com nenhuma das forças políticas que está a concorrer, nem sequer já concordam com o regime e com toda esta partidocracia em que se vive. Isso é um facto e as pessoas têm que o encarar como sendo um facto natural e que o têm que resolver. Se quisermos viver bem, viver na democracia, com uma democracia liberal. Dito isto, e continuando com aquilo que estava a dizer, portanto, de facto, estes foram os resultados. O Chega não chegou a ser o 3º partido, mas foi o 4º. Portanto, em termos políticos, o que aconteceu foi que, começa já pelo Chega, é uma vitória política, portanto, ser o 4º partido em Portugal, gosto ou não se gosta, a mim não me agrada muito, pessoalmente, devo dizê-lo, com toda a franqueza, mas dentro da vivência democrática, aceito. E como tal, sublinho que com 4,2% dos votos e que elegeu ao todo 100 e tal, por acaso não tenho o número de mandatos exato aqui, até talvez tenha, deixa lá ver se eu consigo, peço aqui imensa desculpa, o Chega, já agora, estou aqui um bocado aos papéis, como costuma dizer, o Chega, exatamente, elegeu 19, não estava errado, 19, isto são tantos números, nós veremos, eram 19 vereadores nas câmaras. Isto é, se pensarmos que o Bloco de Esquerda não tem nenhum, é uma coisa extraordinária para um partido que começa há pouco tempo. A Iniciativa Liberal não elegeu nenhum deputado, e todavia, mas teve mais votos que o PAN, por exemplo. Depois, outra vitória política, o PS, sendo o vencedor efetivo e de facto das eleições, tem uma derrota política, porque baixa a votação, baixa o número de câmaras e perde na minha opinião, duas câmaras emblemáticas, Coimbra e Lisboa. Lisboa é um grande revés para o Partido Socialista, pese embora ter confirmado a vitória em Almada, foi bastante bom, conquistou câmaras à sua esquerda, conquistou câmaras à sua direita, tudo isso. Agora,
foi, de facto, uma derrota política e uma derrota para António Costa. E, sobretudo, por o seguinte: estas eleições, eu comecei a pensar isto, escrevi até uma coisa que escrevo habitualmente no âmbito da minha associação sobre esta matéria, e devo dizer que escrevi é isto: é que estas eleições decidiram-se ao contrário do que se possa pensar na comunicação social. Tanto faz nas rádios locais, nos jornais, como na televisão. Portanto, foi muito, num aspecto muito centralizado, passou-se tudo muito nas televisões e nos órgãos nacionais e também nos próprios órgãos de proximidade. E aí a derrota foi para o partido e para António Costa, que andou em todo o lado a fazer a campanha e tudo isso. E as pessoas perceberam isso perfeitamente. Portanto, o grande derrotado é ele, ainda maior que Medina. Medina é um grande derrotado, mas António Costa é o grande derrotado. O PSD, bom, Rio, se isto fosse um jogo de futebol 2-2, diríamos que teve um empate, porque ele conseguiu mais mandatos, mais câmaras, teve mais 1,8 pontos percentuais em termos de resultados final, mas, na realidade, o que aconteceu é que a vitória de Moedas, que não sendo um opositor direto dele, tem todo o seu staff, todo o núcleo de apoio a Moedas, são opositores a Rui Rio. Portanto, é uma vitória um pouco dúbia. Mas as coisas não lhe correram mal, portanto, isto dá-lhe alguma legitimidade para concorrer a líder novamente do PSD, tanto mais que é pouco provável que Carlos Moedas se candidate a tal cargo. O Partido Comunista foi um dos grandes derrotados nestas eleições, pese embora um terceiro lugar honroso em situação de facto. De salientar, conseguiu dobrar em termos de vereadores em Lisboa, tinha um, passou a ter 2, e vai ter influência, porque a esquerda tem maioria, o número de vereadores é igual, do PSD e do PS, e depois, com mais os 2 do PC, mais um do Bloco de Esquerda, tem segura maioria. Portanto, vai ser muito difícil e não vai ser uma tarefa fácil governar a Câmara de Lisboa. O Partido Comunista, e isto, se calhar aproveito, faço já a passagem para o aspecto local, o Partido Comunista tem que se definir, se é que não se definiu já ou que não se está a definir, seguindo uma de 2 grandes opções que tem que tomar. Ou o Partido Comunista se afirma mesmo como um partido de esquerda de combate, e contra tudo e contra todos, inclusivamente o Partido Socialista, e aí, na minha opinião, estou convencido que isso lhe dará muito mais anos de vida do que a outra opção que eu já vou dizer qual é, do que a segunda opção será uma opção de poder, de governo, de querer governar. Ou seja, tomar uma posição perante o Partido Socialista semelhante àquela que o CDS ocupa comparativamente ao PSD. Portanto, além de não só se abster no orçamento, jogar uma cartada mais alta no orçamento, inclusive votar a favor, quiçá exigir a António Costa 2 ou 3 secretários de Estado e fazer alianças políticas nas várias autarquias, sejam da CDU, sejam do PS. Essa, na minha opinião, era o posicionamento político do Partido Comunista que lhe daria muitos mais anos de vida. Estou convencido, tomando a posição de um partido de luta, que terá o fim breve, de meia dúzia de anos, que tiveram os outros partidos, os seus congêneres europeus. Parece-me, todavia, que eles estão a querer escolher uma terceira via entre estas 2 que eu digo, que é entre uma coisa e outra, quer dizer, um combate, uma guerra de guerrilha, bate e foge. Portanto, pode perfeitamente abster-se no orçamento, mas bate aqui, ali. De certa forma, é uma posição intermédia que as pessoas não perceberão e vai ter um efeito político igual à primeira opção, que é a do seu esvaziamento sucessivo que estamos a verificar. Penso que o único seguro de vida do Partido Comunista seria começar a assumir-se com uma responsabilidade de partido de poder e negociar com António Costa a sério. Portanto,
é a minha opinião, vale o que vale. Em relação aos resultados locais, e não me vou alongar muito, porque já falámos sobre muitas coisas, mas confesso que em relação, por exemplo, à Câmara de Évora, para mim foi uma surpresa. A minha previsão era, nos tempos que já lá vão, nós fazíamos aqui previsões, deixámos de as fazer e até falámos pouco em autárquicas, por causa dessa lei da rolha que está montada aí no país e dessas coisas todas que o nosso regime tem, e para falarmos à nossa vontade, evitamos esse tema. Eu, se fizesse a minha previsão, e não vale a pena estar aqui armado em valente, a minha previsão seria ficar tudo na mesma, quando muito a possibilidade da CDU poder perder a maioria absoluta, com a entrada de um candidato, de um deputado do PSD. Porque é bom dizer aqui uma coisa que me parece a mim, que me parece muito importante, que é o seguinte, criou-se ao longo da campanha, eu nunca disse nada, não quis dizer, criou-se aqui um facto político, porque não era um facto, que o Partido Socialista iria ganhar em Évora. Portanto, havia uma sondagem, uma coisa misteriosa, qualquer coisa, acontecia que iria ganhar em Évora. Ora, isto foi um bluff político que foi feito com a conivência da comunicação social nacional, especialmente, e que, de certa forma, foi criando algum caminho. Na realidade, a minha percepção era esta. Isto não tem nada de só com as pessoas, naturalmente, como se calculará, estamos a falar politicamente. Nem acreditava que o candidato José Calixto que viesse agora dinamizar isto de uma maneira tal que fosse fazer uma diferença extraordinária e ganhasse, obviamente, a Câmara. Não acreditava e perdemos o contacto com o José Faustino. Vamos ver se conseguimos. O José Faustino terá que repetir agora, porque não acreditava. Tivemos aqui uma paragem. Diz que não. Uma paragem. Pois deve ser culpa minha. Minha quer dizer do meu sistema. Peço imensa desculpa. Eu não sei onde é que ia. Disse que não acreditava. Não acreditava que José Calixto e a candidatura do Partido Socialista fosse com uma força tal como se fez crer aí nos meandros, que iria vencer a Câmara. Não acreditei nisso. E os resultados dizem-nos isso. José Calixto teve para a Câmara mais 9 votos do que Elsa Tegão teve há 4 anos. 9 votos não é nada. Portanto, a votação foi igual. Manteve os mesmos vereadores. Exatamente os mesmos. Portanto, a minha previsão de possível perca da maioria absoluta da CDU seria um segundo vereador do PSD, como aliás já existiu. Claro que, até porque entre o PSD e o CDS, pelo método de ontem, isso facilita, porque posso-vos dizer que o PSD e o CDS nestas eleições teve menos 367 votos do que há 4 anos. Todavia, mete um segundo vereador. Bom, e a grande vitoriosa das eleições em Évora é a candidata Flor Bela Fernandes. E Flor Bela Fernandes veio provar a minha tese, que não sou só eu que defendo, que isto se resolveu na comunicação social. Desde logo ganhou o debate na televisão. Houve um debate na televisão e ela ganhou esse debate. E penso que saiu muito bem nas entrevistas, no debate aqui na rádio, em tudo isso. E ela conseguiu uma proeza extraordinária, para mim imprevisível, confesso, criou um grupo extraordinário de apoiantes, criou uma dinâmica na campanha e tudo isso, e ela conseguiu uma coisa extraordinária. Desde logo, ultrapassar nós na rádio falávamos muito, numa barreira psicológica entre os 1.500 e os 2.000 votos. O Sérgio deve-se lembrar disto, falávamos muito nisto. 1.500 é bom, 2.000 é muito bom. Pois bem, a Flor Bela Fernandes teve para a Câmara 2.972 votos, sendo eleita vereadora. Portanto, foi a grande vitória da noite, foi de facto ela.
Mas, José Faustino, curioso... tenho que lhe perguntar e tenho de o interromper porque já levo uma intervenção muito longa. Mas isto, os análises, né? Mas claro. Deixa-me só dizer uma coisa. Diga. Curiosamente, este movimento Cuidar de Évora, para a Assembleia Municipal, teve 3.038 votos, ainda teve mais votos. Isto é de facto extraordinário. Portanto, este movimento e a Flor Bela são os grandes vitoriosos políticos destas eleições. Este é o ponto. Diga, mas pergunte lá o quê? Não, ia dizer, o Executivo, como está, enfim, como decidiram os eleitores de Évora, 2 para a CDU, 2 para o PS, 2 para a coligação PSD, CDS, PP, MPT e PPM e 1 para o Movimento. Há aqui uma grande diversidade de eleitos, de vereadores e de elementos do futuro Executivo. Acha que fala-se muito de governabilidade ou ingovernabilidade da Câmara de Évora? Acha que haverá alguns problemas ou acha que os políticos estarão à altura de se entenderem? Não, problema há, porque isto não é a Alemanha. Tivemos tempo sobre as eleições na Alemanha, não é? Aqui não há tradição de um certo número de coisas. Vamos lá ver. Se o Partido Comunista seguir para aquela opção que eu falei anteriormente, de querer afirmar-se como um partido de poder, nessa altura fazendo um acordo com António Costa a nível nacional, porque isso não faz sentido de outra maneira, então aqui faz uma coligação natural com o PS. Portanto, aí tem a maioria, 4 vereadores, portanto não há problema absolutamente nenhum, nem é difícil com este PC, que não é mais comunista do que o próprio Partido Comunista, portanto, estão muito equilibrados em ideologia. Eu acho que não é difícil, por exemplo, eu não vejo, com toda a franqueza, que me perdoem, grande diferença entre o Zé Calixto, que eu não acredito que vá para a Câmara, mas, e o Dr. Carlos Pinto Sá, não vejo, quer dizer, não vejo aqui uma grande diferença, não vejo aquele comunista vermelho, nem vejo aquele social-democrata, não vejo, portanto, isto é perfeitamente possível. Acho que é muito mais possível do que uma aliança que aparentemente e localmente fosse mais natural com o Henrique Sinsim. Agora isso, caía aí o Carmo e a Trindade, isso era o diabo, não é? Portanto, uma aliança entre o PC e uma coligação de PSD com o CDS. Que seria possível, noutras circunstâncias, era a chamada vodka laranja, mas era com uma composição diferente, seria 3-3-1. Agora, com 2-2-1, não sei. E a Flor Bela Fernandes, mesmo que é vereadora, ela aqui não tem também ponto nenhum de equilíbrio. Portanto, das duas, uma. Ou há um entendimento entre o PC, o CDU e o PS, ou a Câmara praticamente é ingovernável. Eu acredito na capacidade de luta e de resiliência do Partido Comunista. É característico deles, portanto, é um partido de luta. Acredito na capacidade dos dois, do presidente e do outro vereador, Alexandre Varela, que sejam capazes de algum tempo aguentar isto com um voto da Flor Bela, um voto do Henrique, um voto daqui, um voto daquela, e talvez se aguente. Mas não prevejo ser uma aliança formal ou semi-formal no início, não prevejo que faça o mandato dos 4 anos. Não prevejo. E isso depois já é futurologia a mais, logo se verá o que vai acontecer. Posso estar enganado, mas deixe-me só dizer uma coisa. É preciso salientar que no distrito de Évora, não me vou alongar muito mais, mas houve o Partido Socialista, por exemplo, só de realçar, teve mais votos para a Assembleia Municipal, mas perdeu 233 votos em relação há 4 anos. Portanto, as coisas não são bem como parecem. E ficou com menos um deputado municipal. Claro que a CDU perdeu 3 deputados municipais. E, extraordinário, o Chega nomeia um deputado municipal tal e qual como o Bloco de Esquerda, que já tinha esse. E o movimento Cuidar de Évora consegue eleger 3 deputados municipais, o que é de facto extraordinário. E mais uma vez se confirma a grande vitória política muito bem. Desta noite eleitoral. Muito bem. Silvério Cunha, boa tarde. Haveria mais para
Aliás, o José Faustino está com um problema, eu penso que seja de internet, porque ouvimos com algumas falhas. Não sei se tem possibilidade de, José Faustino, de corrigir o problema, mas de facto temos, enfim, de vez em quando sentimos algumas falhas no som e também na imagem. Vou tentar. No caso do vídeo, já está melhor de certeza. Já está melhor de certeza. Muito bem, agora vou dar a palavra ao Silvério Cunha. Boa tarde, Silvério Cunha. A sua opinião sobre estas autárquicas? Bom, eu também distingo, evidentemente, há aqui várias questões a distinguir, e distingo naturalmente entre números e aquilo que é a correlação de forças, portanto, e a simbólica, eventualmente, que por vezes tem muita importância e que acho que tem sempre importância, às vezes maior, outras vezes menor, mas tem sempre importância. Eu começo por uma coisa que aparentemente é, digamos assim, ninguém fala muito nela, porque não tem estatuto, digamos, de facto, perdão, não tem estatuto de direito, mas tem estatuto de facto. Para mim, uma das grandes derrotadas das eleições foram as sondagens em geral, que andaram por aí. As sondagens em geral tiveram, digamos assim, grandes falhas, e é bom lembrar que as sondagens, de certa forma, criam também factos políticos em si. Portanto, as sondagens que deviam ser feitas do ponto de vista científico, com algum rigor, não foram muito. E eu vejo sempre uma coisa nas sondagens, quando dão a ficha técnica nas televisões, falam sempre no telefone fixo. E eu, por acaso, acho espantoso que as empresas de sondagens continuem a telefonar às pessoas para casa, para telefones fixos, para tirar daí ilações. Porque acho espantoso porque, por exemplo, eu tenho telefone fixo que não atendo, e acontece que há... Mas professor, aqueles com os móveis é quase impossível fazer o estudo. Acredito, mas acontece que a verdade selecionar a amostra neste... É claro que é difícil, mas a verdade é esta, que digamos, a partir deste princípio, é um mau princípio. Mais valia, portanto, é claro que eu acredito nas sondagens à boca da urna, porque eu próprio uma vez aqui em Évora, numas eleições que houve, legislativas, fui selecionado, perguntaram-me a idade e não sei o quê e tal, alguns dados, e fui selecionado para uma espécie de painel à saída, onde tinham urnas, onde nós devíamos votar como votámos. E acontece, curiosamente, eu de facto até participei nisso, e é claro, em princípio essas sondagens são mais, digamos assim, mais óbvias e mais fiáveis talvez. Mas portanto essa é uma questão. Outra questão é a abstenção. A abstenção, houve 2, tal votos em branco, houve 1, tal votos nulos. A abstenção é das pessoas que não vão nem votar em branco, nem dizer qualquer asneira ou pôr um bonequinho no boletim. Há imensas razões para as abstenções. Há países, como se sabe, proíbem a abstenção, caso da Bélgica, caso da Itália, no âmbito da União Europeia. Eu acho uma estupidez se formos por aí. Portanto, acho que não deve haver, digamos assim, eu ouvi o Dr. Júdice defender isso, por exemplo, na televisão. Eu acho que é uma aberração. Porquê? Por uma razão, porque há imensas pessoas que de facto não vão sequer pôr um voto em branco, pelas mais variadas razões, e como é pelas mais variadas razões, nós não estamos a identificar aqui uma causa muito clara. Portanto, é evidente que há muita gente assim, embora também seja verdade que há sondagens, mas isto deixa de ter a sua graça, que dizem que, ou melhor, sondagens não, foram já resultados finais, que dizem que grande parte das pessoas até aos 34 anos é onde há mais abstenção agora, neste momento. Portanto, os jovens tendem a não ir votar. Isto, aliás, é uma coisa geral, e quando falamos da Alemanha, há uma sondagem muito engraçada na Alemanha sobre essa questão da idade também, da correspondência com a idade. Portanto, a abstenção é relativamente variada. O que acontece também é que pode ser por razões conscientes, no sentido que as pessoas não acreditam no sistema, pode ser porque as pessoas não estão de acordo com, digamos, o chamado sistema de partidos, mas agora, nestas eleições, isso não se poderia porque podiam concorrer movimentos independentes, e concorreram, e repara-se que a abstenção não subiu nem desceu relativamente a isso. Ou seja, eu acho que a abstenção, curiosamente, não beneficiou nem prejudicou nenhum partido ou movimento tenha concorrido. Essa é uma lição que eu tirei, e que se falava muito na abstenção, porque eram os mesmos partidos sempre. Não, nós agora temos mais partidos, tivemos movimentos independentes e a abstenção aumentou ligeiramente até. Portanto, não é por aí. Pode ser uma questão também de parte dos eleitores que se abstêm
Também acredito que a abstenção para já seja um bocado fictícia, porque é bom lembrar que nós temos 9,3 milhões de pessoas que podem votar, mas das quais mais de 1 milhão está fora do país, pelas mais variadas razões. E, portanto, eu acho que o número de votantes, o universo eleitoral, é, em certo sentido, artificial, embora de direito possa estar correto, mas é artificial porque nós temos sempre um conjunto de pessoas que não poderão ir votar e que não votam por razões que têm a ver com o afastamento geográfico. E eu vi esse número de mais de 1 milhão de pessoas nestas eleições. Por fim, portanto, mas como eu digo, quais são, digamos agora, misturando a natureza política e correlação de forças com os factos. Misturando no sentido, vendo de um lado e do outro. A meu ver, o PS ganhou de facto, mas evidentemente para mim padeceu de as suas descidas e perdas, tem mais força do que o facto de este ter perdido, apesar de ter ganho algumas, mas tem mais força por uma razão. Porque o PS cometeu um erro, a meu ver, espantoso, que foi ter uma espécie de discurso monocórdico emanado pelo Primeiro-Ministro. Dá a impressão que quem estava a candidatar e expor em plebiscito era o Primeiro-Ministro. Ora, a partir do momento em que os autarcas locais deixaram de ter discurso para ter o discurso do Primeiro-Ministro, é evidente que as coisas são piores. Foram piores para o Partido Socialista, isso é indiscutível. O Partido Socialista, não sei o que é que passou pela cabeça de António Costa, mas António Costa se convenceu de que era preciso não deixar que os autarcas dissessem coisas muito fora de um discurso oficial, ou algo no género, ou se convenceu de que com ele à frente da campanha e com o discurso na mão, porque o discurso foi sempre o mesmo, como a gente já percebeu, não é? A gente percebeu que foi sempre o mesmo. Portanto, com um discurso na mão igual, isso compactava mais o eleitorado, ou mobilizava mais o eleitorado, mas enganou-se porque as autárquicas não são o sítio ideal para isso, não são de forma nenhuma o sítio ideal para isso. Eu acho que foi uma perspectiva estratégica muito mal pensada por ele e pelos seus conselheiros, não sei porquê. Portanto, o PS ganhou de facto, mas conquistou câmaras à esquerda e à direita, é verdade, mas perdeu também câmaras. E acontece que, de facto, simbolicamente, perdeu câmaras que aquilo deu muita importância. Se ele não tivesse ido a Coimbra tentar defender o Dr. Machado, ou o caso de Lisboa, para mim, são casos claros. Como é, aliás, o caso do Porto até certo ponto, embora o candidato do Porto, a meu ver, seja uma pessoa muito enérgica e que talvez no futuro venha a ter bons resultados, mas aquela candidatura do PS contra Rui Moreira não tinha muito sentido. Porquê? Porque é uma candidatura que à partida apareceu sempre frágil, fraca, e apareceu como que em segundo, digamos assim, como que em segundo lugar, apareceu dá a sensação que aparece depois, e foi depois que apareceu. Portanto, o Porto também não correu bem ao PS por essa razão. Bom, quanto ao PSD, acho que o PSD ganhou, sobretudo o Rui Rio ganhou. O PSD tem uma grande vantagem aqui, porquê? Porque claro, vinha de uma situação dramática, porque pior não podia ser, portanto o PSD teria sempre que melhorar, se piorasse era uma catástrofe, e tinha sempre que melhorar, e a verdade é que concorreu em muitos lugares, em muitos sítios, com coligações de 6 partidos, quer dizer, de 5 partidos, coisas assim do género, de modo que evidentemente não podia deixar de melhorar. Mas melhorou bastante, foi para o discurso próprio Rui Rio. O Rui Rio, a meu ver, saiu mais fortalecido do que se o PSD tivesse tido as mesmas percentagens ou tivesse diminuído as suas vitórias. E isso também mostrou uma coisa, mostrou que Rui Rio teve razão quando manteve um discurso bastante centrista, porque de facto a ideia de que marcando-se, digamos, bem ao centro, isso rende votos, e rendeu, a meu ver rendeu. O Rui Rio esteve bem, e a meu ver a estratégia dele é uma estratégia que resultou, de um certo ponto de vista pode dizer-se que ele saiu não como o grande vitorioso, mas como uma pessoa que ganhou as eleições. É o líder e agora embaraça todos os seus opositores, gostemos ou não, queremos ou não, eles estão embaraçados, porque não foi só Lisboa, pensando bem, e já direi qualquer coisa mais sobre Lisboa. O Bloco de Esquerda e o PAN não tirou o que tiveram por uma razão, porque o Bloco de Esquerda e o PAN, a essência política, quando se estudam os partidos políticos, distinguem-se em várias categorias, e acontece que há partidos em toda a Europa que fazem sempre parte de governos de coligações. Por exemplo, eu dou um exemplo que na Holanda acontece um partido que tem sempre 9, 10%, que é o D66, Democracia 66, e o Democracia 66, que é um partido centrista,
é um partido de quadros. Portanto, é um partido que é muito importante para as legislativas, para integrar governos, em que votam 10% dos eleitores, mas que é bastante, na Holanda é bastante, que é também muito fragmentário, e acontece, no entanto, que é um partido que é isso, apenas isso. O Bloco de Esquerda e o PAN são partidos que não têm perfil autárquico, por uma razão, porque as suas causas principais, as causas principais que eles defendem, não são causas que dependam do autarca. E como não são causas que dependam do autarca, dependem de políticas globais, políticas públicas globais. E, portanto, naturalmente, que votar nesses partidos não se sente nada. Porquê? Porque a pessoa vai pedir, o autarca que se candidata pelo BE ou pelo PAN, vai pedir sempre qualquer coisa que não é possível realizar naquele concelho sozinho. Portanto, é evidente que as pessoas acham que são partidos em cujo voto é um bocado inútil. A CDU saiu enfraquecida, claramente enfraquecida. Eu acho que a CDU está a precisar de uma reciclagem também teórica, se assim se pode dizer, por uma razão. Concordo com as teses de João Faustino, de facto a CDU não tem grandes algas, tem se escolher a terceira via, acontece o mesmo que aos partidos socialistas escolheram a terceira via, foram ao fundo. A terceira via nunca é uma via melhor por uma razão, porque é uma via de indecisão. Portanto, tem que haver aqui uma clarificação. E o Partido Comunista faz uma revisão ideológica no sentido de ser atuante, de ser um partido que atua, que quer, que manda, que protesta, tudo isso, mas é um partido que, digamos, se renova do ponto de vista teórico, ou então é um partido que passa a ter, nunca deixará de ter essa revisão e passa a fazer bloco, digamos assim, e a querer entrar nas políticas públicas gerais e fazendo uma coligação objetiva com o Partido Socialista, de que a meu ver também não iria beneficiar muito, para ser franco. Portanto, eu acho que a CDU está numa situação difícil, porque por um lado está a perder votos, por outro lado não é que só uma questão geracional, é que está a perder votos porque grande parte daquele discurso já não é um discurso que se resolva também nas cidades complexas com meia dúzia de... Professor, permite-me que interrompa só para lhe dizer uma coisa que eu me esqueci, não tive tempo de dizer. Não é bem assim, quer dizer, eu percebo o que está a dizer, mas repara o exemplo do Distrito de Évora. No Distrito de Évora há 4 câmaras do PSD. Claro. Num entendimento entre o PS e a CDU, essas 4 câmaras aparecem. Sim, mas o que é um exemplo apenas. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que a CDU já não pode partir do princípio, por exemplo, de que era a depositária fiel do proletariado rural, porque esse proletariado já desapareceu, que agora temos Isso imigrantes. acabou. Portanto, a CDU tem que fazer uma revisão das suas bases sociológicas para ver bem o que é que está a passar, e portanto, e daí ter que ter um novo discurso, digamos assim. O CDS, a meu ver, não perdeu nem ganhou por uma razão, porque o CDS tornou-se pequenino demais. O CDS vai a reboque do PSD, não sabemos nunca bem aí o que é que ele vale, mas manteve as suas câmaras, é verdade, tinha objetivos que eram objetivos, como eu digo, modestos, atingiu os objetivos modestos, é um facto. Portanto, na verdade, tinha objetivos modestos, manteve-os, clama vitória, a meu ver não é razão para clamar vitória, mas é razão para que Chicão, como se costuma dizer, fique mais satisfeito. No entanto, vi hoje nas notícias já que o eurodeputado Melo resolveu já disputar com muitas críticas a liderança do CDS e portanto não se conformou e achou que Francisco Rodrigues Santos não teve vitória nenhuma. Bom, por fim o Chega. Bem, o Chega é um partido novo e a Iniciativa Liberal são partidos novos e portanto é difícil terem uma articulação autárquica imediata. Primeiro ponto. Segundo ponto, têm ainda um programa que não é claro, porque o programa de ambos os partidos é um programa que em muitos aspectos não consegue responder de uma forma global às coisas. E isso, um partido, para ser um partido de poder, ou com ambições ao poder, é um partido que tem que ter um discurso muito compacto sobre isso. E é difícil, e ter isso é difícil para qualquer ideologia, para qualquer grupo ideológico. Por exemplo, é difícil para o Bloco de Esquerda ainda hoje. É difícil. Portanto, eu não me admiro, eu acho que o Chega, sob esse ponto de vista, não teve aquelas ambições. Eu acho que o Chega é vítima um bocado daquilo que eu vou chamar, entre aspas, naturalmente, e com respeito, das gabarolices do Dr. Ventura. Porque ele põe sempre a fasquia tão alta, isto também é simbólico, se volta contra ele. Ele põe a fasquia tão alta, que a fasquia tão alta, se ele não a atinge, claro, é uma derrota para ele. É uma derrota para ele. Mas, professor, ele queria ser o terceiro e foi o quarto. Mas concordo para as primeiras vezes e elege 19 vereadores. Sim, mas isto em 308 câmaras. Sim, mas o Bloco de Esquerda nunca elegeu coisa muito perto nem longe. Mas eu acho que o Bloco de Esquerda, mas é que a questão para mim não é essa, é que eu acho que o Bloco de Esquerda não está interessado nisso.
Portanto, a questão é esta. Não está. O Bloco de Esquerda não está interessado nas autárquicas. O Bloco de Esquerda, por vontade dele, não, é comparência apenas, para não perder o jogo, para não se perder o jogo a zero. Portanto, o Chega queria ir e teve uma má prestação por uma razão, porque houve coisas na campanha terríveis, não é? Houve candidatos do Chega que se punham a ler um papel, depois perdiam-se no papel, nem sabia bem o que estavam a fazer e a ler, e portanto, a meu ver, essa questão põe-se assim. O caso da Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa vai ser um grande desafio para Carlos Moedas, de facto uma vitória para ele grande, mas é claro que é uma vitória que é 7, mais 2, mais 1. Portanto, acontece que ele tem a Câmara, vai ter que negociar muito e que vai ser um bocado a habilidade dele para negociar. E eu penso que aí, digamos assim, a CDU vai ser mais ardilosa do que o PS, porque a CDU aí vai jogar, é bom lembrar que a CDU já esteve em câmaras aliada ao PSD. E, portanto, acontece que a CDU, pronto, pode safar Moedas até certo ponto, e, portanto, Moedas vai ter que negociar, que seja como for, dê para onde der, e acontece que não tem alternativa, não tem mesmo alternativa. Portanto, acho que, no entanto, é uma vitória de Moedas, e é indiscutível que é uma vitória de Moedas, e é uma queda monumental de Medina. Monumental, a meu ver, monumental. Apreciando só, e antes só de dizer duas coisas muito para acabar, apreciando, digamos assim, estas correlações, eu penso que, naturalmente, que a Câmara de Lisboa é exatamente o tipo de Câmara que é simbólica. A de Coimbra é simbólica porque estava nas mãos do Presidente da Associação, mas a Associação, digamos assim, dos municípios vai continuar nas mãos do PS, não é? Mais importante é a queda de Lisboa, porque o Partido Socialista de facto aí teve, digamos assim, um tropeção muito grande, e um tropeção que, de acordo, se as sondagens realmente fossem autênticas, porque a meu ver as sondagens também não foram completamente autênticas, mas as sondagens de facto indicavam níveis estratosféricos para Medina. E, portanto, Medina, de uma forma ou de outra, na opinião pública, ficou instalada aquela ideia. Medina caiu de 12 mil metros de altitude, não é? Não foi mais nada, foi isso. E eu, a meu ver, acho que Medina ficou até politicamente muito ferido e, portanto, a meu ver, isso põe um problema. Por fim, Évora. Pois, Évora é o exemplo típico que também se põe em Lisboa, não é? Que é da governabilidade ou ingovernabilidade. Bem, eu sou contra um bocado as teses da ingovernabilidade por uma razão, porque eu acho que, partindo do princípio que o povo tem sempre razão, os eleitores, ao votar como votaram, quiseram aquilo. E, portanto, impõe-se uma coisa aos eleitos, que é espírito de compromisso. E os eleitos têm que ter espírito de compromisso, têm que interpretar positivamente a vontade dos eleitores, não podem dizer bolas, essa cambada de eleitores enganou-se, essa cambada de eleitores não sabe o que quer, são uns tipos que não têm cabeça. Não, é ao contrário. Os eleitores decidiram. E ao decidir, na deliberação democrática, acontece que agora cabe aos eleitos encontrar os pontos comuns, espírito de compromisso. A governabilidade depende muito disso. Claro que a governabilidade também depende de uma outra coisa, que é uma visão global das coisas. E isso põe um problema, efetivamente, e eu critiquei aqui sempre que pude falar das autárquicas de modo, digamos, mais ou menos velado, disse sempre que eu não acreditava numa autárquica que não tivesse uma visão global para a sua cidade, ou para a sua região pelo menos. E acontece que, de facto, a governabilidade é isso. É o espírito de compromisso que permite atingir uma visão global para as coisas. Por exemplo, os partidos vão todos dizer que sim senhor, Évora, capital europeia da cultura em 27, então vão adotar as medidas necessárias para o efeito, por exemplo, é um objetivo comum a todos, acham todos isso? Bom, ou não, porque senão não há visão, então é uma visão de fundo, portanto tem que haver algo mais que ultrapasse até o próprio mandato dos autarcas, espírito de compromisso. Em Portugal, infelizmente, a meu ver, não há espírito de compromisso fácil, e os partidos são muito agarrados aos seus pontos, porque aqui para nós, e termino, os partidos do nosso país ainda não fazem política, fazem aquilo que eu chamo jogos de poder, inclusive o Partido Socialista, faz jogos de poder, e acontece que, a meu ver, devia-se fazer política. A política é o compromisso, precisamente, é o compromisso, é isso que fazem os países nórdicos, e é isso que fazem os países nórdicos da Europa, onde chega a haver coligações de 5, 6 partidos, 4 partidos, é normal, 4 até é normal. E, portanto, quando isso acontece,
Há depois, e vou dizer mais para acabar, esse espírito de compromisso consagra-se em documentos que são milimétricos. Isto é, custos disto, custos daquilo, objetivos, mas quanto custam e quanto é que não podem deixar de custar, nem mais nem menos, etc. Nesse aspecto, de facto, nós somos um país que parecemos um país africano. Bom, sem ofensa aos africanos, bem entendido, mas parecemos um país completamente desgovernado a esse nível, porque não há essa ideia. Os partidos são numa ânsia ainda do poder, o poder, o poder. A política é a canalização do poder. Ora, enquanto não houver canalização de poder, claro que a política não existe e acaba por ceder depois a quê? Às conjunturas, às psicologias dos dirigentes e coisas do género. Eu não gosto de psicologizar a política e, portanto, acho que aconteceu isso. Portanto, na minha opinião, esta, digamos assim, claro que concordo com o José Faustino, naturalmente que o movimento que concorreu em Évora foi o grande vencedor, porque surpreendeu tudo e todos, é evidente. E a meu ver, de certa forma, se eu dissesse assim, qual foi o grande vencedor de facto? Foi o Partido Socialista, é um facto. O vencedor político, a meu ver, foi apesar de tudo Rui Rio, porque Rui Rio conseguiu manter aquele rumo que ele queria e fez um discurso muito assertivo no final. E acontece que o PSD que ele quer, ele disse, é isto que eu quero, obteve votos, conseguiu votos, ganhou. E a verdade é que os adversários têm dificuldade, internos, bem entendido, vão ter dificuldade em contrariá-lo nisso, porque ele aí avança com os factos, não é? Portanto, esse é o problema. Muito bem, agora vamos ter que andar um bocadinho mais depressa, porque já vamos com mais de metade do programa. Ora, vamos lá então aos outros assuntos que marcaram a semana. O Governo, fala-se que quis afastar o atual chefe do Estado-Maior da Armada, mas o Presidente da República terá evitado a exoneração e a nomeação de Gouveia Melo para esse cargo. José Faustino, comentário rápido, por favor. Quem pode exonerar o chefe do Estado-Maior da Armada é o Presidente da República, ponto. Não há mais nada que saber, é o que diz a Constituição. Agora, o ponto é este. Eu tenho aqui chamado a atenção, o António Costa e o Partido Socialista e o Governo andam numa deriva totalitária e de arrogância, que é uma coisa impressionante. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu, adivinho, e portanto, num campo meramente especulativo, não acredito que o Ministro da Defesa, Cravinho, tivesse querido exonerar o chefe do Estado-Maior da Armada sem o conhecimento de António Costa. E estou convencido que António Costa fez o número do pai zangado perante o Presidente da República. E o Presidente da República, mais uma vez, aparou estes golpes dentro, também salvando a sua honra, que é inteligente, dizendo, não, quem foi o primeiro a dizer, não, quem pode exonerar ou nomear sou eu, portanto, não há nada disso. E então, o que é que António Costa fez? Levou o filho para as orelhas à presença do Presidente da República para se aclarar a coisa, e a coisa ficou clarificada. Portanto, no meio disto tudo, prejudica-se o vice-almirante Gouveia Melo, prejudica-se do ponto de vista perante a opinião pública. Claro que ele criou uma imagem tal que é pouco beliscado, mas que é lamentável que se tratem as pessoas, mas é assim que o Partido Socialista e António Costa, este Partido Socialista que temos, esta gente, é assim que tratam as pessoas. Portanto, as pessoas são perfeitamente descartáveis. E portanto, Gouveia Melo, o nome dele foi metido nisto, porque claro, era esses que eles queriam nomear, desnecessariamente. Portanto, mais uma grandalhada, mas que apenas tem origem numa deriva totalitarista em que este governo anda. Silvério Cunha? Bom, eu vejo as coisas de outra maneira, e vou dizer porquê. Vou dizer, a razão é simples. Eu sei uma lei que foi aprovada pelo PS e pelo PSD, entre outros partidos, mas o PS e o PSD votaram a favor, e por isso é que ela passou logo na Assembleia da República, que adapta a hierarquia e o modo como se relacionam as chefias no Exército, adapta-as ao que se passa na NATO, sobretudo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, etc. E acontece que nessa altura, como toda a gente sabe, os antigos chefes de Estado-Maior e os atuais não gostaram. Porquê? Porque passam a subordinar-se ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que passa a ser, digamos assim, aquilo que nos Estados Unidos representa o chefe de Estado-Maior conjunto das Forças Armadas americanas, que é de facto quem manda. Ora, aqui com essa lei, passou a ser esse, o Senfa, como se costuma dizer em linguagem militar, em militarês, o Senfa passou a ter poderes, muito mais poderes, que os chefes de Estado-Maior tinham, porque de resto os órgãos que existiam já antes continuam a existir. O que acontece é que os órgãos antes só tinham uma
uma função que era ser ouvidos, não era, a função deles não era vinculativa, portanto acontece que eram ouvidos e continuam a ser ouvidos. Aliás, o próprio Presidente Marcelo, há uns meses, falou no assunto e disse, os órgãos continuam a ser ouvidos, não há drama nenhum. De facto, isto coaduna-se com aquilo que se faz na NATO, na maior parte dos exércitos da NATO. Acontece que os chefes de Estado-Maior e antigos chefes de Estado-Maior não gostaram porque estamos perante uma disputa entre generais, não é? São aqueles generais que querem mandar um pouco mais dentro do seu setor e passam a depender muito mais de um general superior. O que se fala inicialmente do Gouveia Melo é que ele, se não for nomeado Senfa, se não for nomeado chefe de Estado-Maior da Armada, vai para a reserva, não é? E portanto acontece que seria uma forma de prolongar o seu tempo útil, digamos, na Armada, seria nomeá-lo chefe de Estado-Maior da Armada, porque ele aí ganharia, digamos assim, mais uma estrela, e acontece que passaria a ter, portanto, digamos assim, uma vida superior, digamos, uma vida maior, maior tempo de vida em termos profissionais. É claro que, evidentemente, não sei se é verdade, se é mentira, e portanto para mim isso não conta muito. Para mim o que se passa é que isto é uma guerra entre generais e almirantes, contra uma lei, aliás o próprio general de Ramalhianes, que foi, curiosamente, chefe de Estado, que foi Senfa, por acaso foi Senfa num dado momento, foi chefe de Estado e Senfa no primeiro mandato, acontece que ele alinhou nisso também, o general Ramalhianes, achando que as especificidades das armas aconselham a cada um mantenha o seu território com alguma autonomia. Acontece que não é assim que hoje em dia os exércitos são encarados, pronto. A lei existe, é uma lei da Assembleia da República, com o apoio do PS e do PSD, portanto a questão que se põe é assim, e acontece que eu julgo por conseguindo que é uma guerra que não tem grande sentido. Quem lhe deu sentido e atiçou e pôs gasolina no assunto foi obviamente todas estas coisas, estes boatos a dizer que era para promover o almirante Gouveia Melo, uns até já diziam que ele é uma pessoa cheia de ambições afinal e não é nada molesto, foi o próprio governo que se disse que o ministro Carvinho estaria disposto a demitir o Estado-Maior da Armada, coisa que ele não pode fazer, e portanto é uma coisa tudo um bocado, eu acho a história uma atrapalhada, sem pés nem cabeça, e aliás eu não acredito, devo dizer, o Ministro da Defesa, que é professor de Relações Internacionais, é bom que se diga, não iria cometer um erro desses, para ser franco. Eu acho que o Ministro da Defesa não iria cometer um erro desses, ir dizer que queria nomear o chefe de Estado-Maior da Armada. Não foi o que ele fez, professor. Sim, mas eu não acredito que... Desculpe lá, eu concordo, tudo o que aquilo disse é verdade. Que o almirante menos calado não concordou com a lei, é sabido. Até tinham falado em que podia ser substituído, mas isso tinha que ser tratado com o Presidente da República. Naturalmente. Que a arma barrigada toda foi oposta e o Carvinho, é evidente. É aqui que eu uso o rágio popular, que já não morremos hoje, porque era aqui que eu ia terminar conforme dito. O que acontece, entretanto, é que todas essas especulações entre o poder, os ministros, até se diz que o almirante Calado teria dito que ele se importava de ser substituído mais cedo para dar oportunidade a outros camaradas de armas serem promovidos. E eu acho que isso, aliás, é que inclusivamente deu aso também aos boatos, de separar mais alguém. Agora, seja como for, acontece que, neste caso, quem tem razão é o chefe de Estado, porque o chefe de Estado, embora nomeie por proposta do governo, pode recusar-se a nomear. E, portanto, tem de facto esse poder, é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E, portanto, acontece que, a meu ver, isto é tudo é uma tempestade num copo d'água, que, no entanto, por culpa do governo, a meu ver, foi, digamos assim, transformado num bidé cheio de água. Pronto. Aqui há uns anos atrás chamava isto trapalhadas. Quando era o Passos Coelho eram atrapalhadas, agora não há. Foi o que eu disse há bocado, isto é uma atrapalhada completa. Claro que é uma atrapalhada e grande. Muito bem, vamos lá então para o próximo tema. João Rendeiro, que foi banqueiro no BPP, está fora do país e diz que não vai voltar. O ex-presidente do BPP fugiu para fora da Europa depois de ter sido condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses de prisão efetiva num processo relacionado com crimes de burla qualificada. Este é apenas um processo, penso que há outros em que estão a decorrer, mas fica aqui, sobressai aqui a fuga de João Rendeiro. José Faustino, que análise faz? A Justiça falhou, deixou João Rendeiro fugir? O nosso regime anda doente e não é só a parte política. A parte de justiça também anda muito doente, muito mal, muito doente mesmo, e a precisar de tratamento. A parte de magistratura e até o Ministério Público e essas coisas todas, tudo precisa de tratamento.
Agora, isto só vem provar, eu devo dizer que não estou nas tintas que o Rendeiro ande fugido ou não. Estou preocupado com isso. Já, agora, estou curioso para ver, quando foi do Caldeira, do corretor, aquilo chegou aos Estados Unidos, foi preso em 3 dias. Portanto, ele para os Estados Unidos não deve ir porque aquilo lá funciona. De maneira que, agora, estou com uma certa curiosidade para ver como é que João Rendeiro, que também já não vai para novo, como é que ele se consegue safar. Porque agora não é aqui a questão, está na Interpol e agora são as polícias internacionais que se quiserem apanhar, apanham-no, não é? Portanto, agora depende do sítio para onde ele for. Claro, só para a Venezuela, aí só uma grande conversa com o Maduro e por aí vai. Bom, mas isto vem desmistificar a mentira que tem andado a ser montada e o pagode público que é as previsões preventivas. Portanto, prendia-se a prisão preventiva tipo justiça, tipo é preso, não é preso, é detido, portanto, andou-se a brincar com a prisão preventiva. Isto vem provar o quê? Que a prisão preventiva não previne nada, só previne para aqueles em que se pode prevenir. Portanto, isto é que quem pode faz o que tem que fazer. Este é o ponto. Por exemplo, tens agora a lembrar os que fugiram, não sei o quê. Eu volto aqui a dizer, por exemplo, Fátima Felgueira foi humilhada, queriam não humilhar para prender com as prostitutas na prisão do Porto. E alguém a avisou, a senhora fuja daqui, porque vai acontecer isso. Isso era para achincalhar as pessoas, quando ela depois nem foi condenada, saiu como inocente. Portanto, é preciso termos memória destas coisas todas. Portanto, tem havido, ao longo destes anos, uma atitude completamente exagerada, prisões, detenções com espetáculo em direto para a televisão, e em casos destes, que tudo indica, parece evidente, que haveria aqui possibilidade de fuga, sobretudo porque este homem parece não ter nada a perder, não tem família cá, não tem coisa nenhuma. E todavia tinha termo de identidade e residência e, segundo parece, dizia ao tribunal, que é uma coisa extraordinária, que se ausentar para o estrangeiro, podia fazê-lo, e dava como ponto de contacto os consulados às embaixadas, o que também é extraordinário. Portanto, isto é tudo fantástico. Eu pergunto, se fosse eu, por outro crime qualquer, porque este não fui banqueiro, eu poderia fazer isto. Não me deixavam fazer, como é evidente. Eu não quero, porque não é do meu feitio, ir para as teorias da conspiração e tudo isso. Mas poderia dizer, e há quem diga, e facilita esse tipo de raciocínio, facilitaram-lhe a fuga, deixaram-lhe ir embora. Facilita isso. Portanto, isto é a prova evidente que andamos a brincar com coisas muito sérias. Agora, eu não estou nada preocupado, quer dizer, se João Rendeiro fosse um assassino em série, se tivessem morto uma série de pessoas, e crimes de sangue, assaltos à mão armada e 30 por uma linha, vá que não vá. Cometeu crimes, foi condenado por isso, tem que pagar, certo. Mas preocupa-me menos do que se fosse um perigoso criminoso, um homem com crimes de sangue, com toda a franqueza. Agora, quero ver até onde é que isto vai. Mas que houve aqui um facilitismo, que não há com os outros. Há facilitismo com os poderosos, mas não há com os outros. Mas isso eu já me habituei a ver na vida. E é próprio, aliás, deste regime. O tal que precisa, que está muito doente e que precisa de ser tratado. Muito bem, Silvério Cunha. Bom, eu vou dizer uma coisa, começo por dizer o seguinte, eu tenho uma conjectura, por acaso, sobre o assunto, mas não vou aqui expô-la, para ser franco, porque é muito longa de explicar e eu não quero expô-la. Mas eu iria dizer assim, começo por 2 anedotas que já vi nas redes sociais. Uma é que ele ter se ausentado para a Costa Rica, que é, aliás, um país, digamos assim, relativamente bom, democrático, civilizado, etc., na América Central, ou para Belize, que são as antigas Honduras britânicas, que se tornaram independentes, aliás, há relativamente pouco tempo, em termos relativos, e acontece que também não tem acordo de extradição. A anedota que eu vi é esta, é que o rendeiro fugiu para a Costa Rica porque não podia fugir nunca para a Costa Pobre, bem entendido. Bom, mas acontece que, tirando isso agora, eu diria assim, claro que ele nesses países tem a possibilidade de sobreviver e naturalmente terá levado 21 milhões de euros, portanto com ele, portanto pode viver e está à vontade, mas eu diria assim, acontece que este caso é um daqueles casos em que, de facto, não, há algo de estranho, não é? Porque nós somos o país da Europa que tem a maior taxa de detidos preventivos, deve dizer-se isso. Portanto, não era de admirar, aliás, tem sido muito censurado aos juízes,
Os nossos juízes têm muito a ideia de a prisão preventiva, que é a última coisa a ser utilizada, é das coisas que ainda continua a ser mais utilizada em termos proporcionais. Portanto, e é curioso que ele não tenha ido para a prisão preventiva. Porque Rendeiro, no fundo é assim, Rendeiro tem 4, acho eu, processos, 2 dos quais já estão transitados em julgado. Ele já estaria, neste momento, em condições de começar a cumprir pena de um deles. Portanto, ele pode dizer-se que está, neste momento, condenado. Já está condenado. Não em todos os processos, mas em pelo menos 2 deles estará. Já dão, acho que, uns 3 anos, uns 4 anos, assim uma coisa. Bom, eu agora vou ser um bocadinho cínico e vou dizer assim, explica-me a mim, como se eu fosse muito loiro, que porque é que, por exemplo, quando voluntariamente Sócrates se apresentou no aeroporto e foi logo algemado, e as acusações ainda não tinham sido formuladas, e Rendeiro, que já foi condenado, nem sequer lhe tiraram o passaporte, que era uma coisa simples, tirava-se o passaporte, por exemplo. E isso é uma coisa que eu não posso deixar de dizer, não porque eu simpatizo com Sócrates, que sempre disse, desde 2009, devo dizer, em que tenho a honra de participar neste programa, que não gosto de Sócrates, nunca gostei dele, e portanto acontece que não estou aqui a defendê-lo de forma nenhuma, mas estou apenas a mostrar como há estratégias de tratamento muito diferenciadas e que naturalmente variam talvez de juiz para juiz, mas a lei no fundo é igual para todos e portanto devia ter sido aplicada de uma forma uniforme para todos, e assim sendo não foi. O caso Rendeiro é um caso apenas que agora é ver, portanto é uma demonstração, ao meu ver, da inépcia da máquina da justiça, e vamos ver como é que eles vão resolver a questão, porque se ele for para um desses países, Belize, Costa Rica, coisas assim, eu estou convencido que ele não vai ter problemas, porque não são países que venham digamos assim, a facilitar a sua captura a nível internacional, só se for por meios diplomáticos, que eu também não estou a ver. Bom, há sempre recurso, como faz a moçada israelita, ir lá buscá-lo. Né? Mas isso é altamente ilegal. Mas cá não há essa hipótese. Muito bem. Vamos lá para o último tema, a nova fase do desconfinamento. José Faustino, o que tem a dizer? Olha, tenho muito pouco a dizer. Eu não tenho nada contra o desconfinamento, mas acho que é bom de repetir isto, porque, para não nos iludir. Portugal tratou mal a crise a todos os níveis, a nível da saúde, a nível económico, tudo isso, este problema da crise e da pandemia foi muito maltratado em Portugal. Salve-se 2 coisas bastante positivas, a capacidade e o profissionalismo dos profissionais de saúde, com certeza, médicos, enfermeiros, auxiliares, toda a gente se empenhou, aliás é um ramo em que as pessoas se empenham sempre, porque é a vida do outro que está em causa e tudo isso, portanto isso é normal. Nem é preciso estarmos a condecorá-los, porque eles estão sempre condecorados, portanto são pessoas que é a vida deles, é salvar os outros e tudo isso. Portanto isso, no fundo, não frustraram as expectativas. E depois tiveram que entregar aquilo, como foi falado, a um militar, porque eles não conseguiam, portanto o poder socialista não conseguia, porque era a balda total, os fura-filas e tal, os amigos do partido e tudo isso, e de facto, sob o comando militar, conseguiu-se um brilhante êxito a nível mundial, que foi a vacinação. Mas o que é certo é que ainda não atingimos os 85%, porque estamos como nos Estados Unidos, embora com números muito melhores, em que chega-se a um ponto que já não se consegue avançar mais, porque as pessoas, por simplesmente, não querem ser vacinadas. Por vários motivos, não importa agora discutir. Eu acho também exagerado todo este desconfinamento, agora vai-se para as discotecas sem máscara, eu não tenho nada contra isso, eu não penso lá ir, não me faz diferença nenhuma. Eu continuo, todavia, com uma preocupação, que é esta, eu gostava de saber, e que nos fosse comunicado quando nós quiséssemos, para poder dizer aos nossos excelentíssimos ouvintes, quantas vagas há, pelo menos isso, no Hospital de Évora e nos outros hospitais. Eu gostava de saber isso para a minha tranquilidade. Podem dizer assim, tem as outras doenças. As outras doenças? Vamos acabar com o Covid. Vamos acabar com isso. Os números da desgraça. Não quero saber isso. Não me interessa saber isso. Mas quero saber, seja gripe, seja Covid, seja aquilo que for, quais são as vagas que existem no Hospital de Évora e as vagas que há nos outros hospitais. Nas enfermarias, nos cuidados intensivos, a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Porque se houver capacidade dos serviços de saúde,
E, claro, o resto sabemos nós, as vacinas, a terceira dose, tudo isso, faz o seu caminho, a gripe, etc, etc. Não vou agora falar sobre isso, toda a gente sabe aquilo que eu iria dizer. O que digo é que é importante, para todos nos prevenirmos, saber como é que está a capacidade material de equipamentos no Serviço Nacional de Saúde. Isso era importante os portugueses saberem. Penso que se tudo for feito, que não é, infelizmente, e falado como deve ser falado, até porque os médicos especialistas vão passar a ter menos protagonismo e a aparecer menos, e pode dar ilusões às pessoas de coisas que podem não existir. E nós ainda podemos ter, Deus queira que eu esteja enganado, ainda podemos ter alguns sobressaltos neste processo, porque a pandemia continua a existir. Disso não tínhamos dúvida de absolutamente nenhuma. Silvério Cunha. Pois, eu penso que, de facto, a situação atual parece risonha, há razões para um moderado otimismo, mas eu estou convencido que agora com este desconfinamento, mesmo que foi anunciado hoje, que não é do 100,0%, vai fazer daqui a 2, 3 semanas aumentar o número de casos. Ainda vai aumentar. O que vai acontecer é que, naturalmente, os óbitos vão-se... Professor, mas com o devido respeito por quem morre, mas se calhar o que o preocupa é, o senhor nem eu, ninguém sabe, qual é a capacidade de resposta do Hospital de Évora. Sim, claro. Mas se a gente tiver 1000 infectados em casa, como é que se diz, assintomáticos, quer dizer, o problema é mais ou menos pacífico. Agora, se o senhor tiver pessoas a necessitar de ventilação e tratamento hospitalar, não é? Até mesmo com a gripe, nós precisamos de saber, claro, para nos prevenirmos. E eu isso acho que vai, portanto, vai haver sempre um aumento de casos, por razões nem que sejam excepcionais, não é? Claro que vai. E acontece que nós já estamos digamos, com 17.900, nós estamos a 70, um número 70 para atingir a infelicidade de termos uma tragédia de 18.000 mortos nesta pandemia, estamos praticamente a 70 casos para que isso aconteça, o que é muito, não é ano e meio, e depois vai acontecer uma coisa, é que necessariamente virão as outras doenças todas, o inverno, as doenças típicas de inverno, e por conseguinte vai haver, a meu ver, quanto a mim, vai haver um aumento qualquer. Agora, claro que as pessoas não aguentavam mais, também como estavam, e portanto eu sou adepto de desconfinamento, embora pense que agora as pessoas têm que ter bastante cuidado e pensar muito bem. E eu noto que as pessoas, ainda hoje no telejornal vi que as pessoas têm tido andam com cuidado e muitas delas andam com máscara e continuam a andar com máscara. Eu pessoalmente continuo a andar, para ser franco, continuo a andar porque de facto acho que, enfim, como se dizia num romance do Aquilino Ribeiro, que digamos, extrapolava de um ditado popular, como é que ele dizia? O seguro morreu de velho e ao seu enterro foi a Dona Prudência. E, portanto, acontece que esta ideia é uma ideia que eu acho que deve continuar a ser seguida, deve ser uma ideia que não fica mal pensarmos no assunto. Muito bem, vamos para as legislativas da Alemanha, José Faustino. Não, as eleições na Alemanha deram resultados. Peço comentários curtos, porque sim, aí os institutos de sondagem aí não falharam, de facto o SPD alemão venceu as eleições. E para mim aquilo que seria natural era manter a mesma coligação que existe da União Democrata Cristã, da CDU com o outro partido da senhora Merkel, que vai sair. Agora passava o Ministro das Finanças a Chanceler e provavelmente o outro da CDU a Ministro das Finanças. Isso seria o normal, na minha cabeça. Mas a política, que já não está má, portanto, se fizermos uma coisa é a minha cabeça, outra coisa é aquilo que será na Alemanha e outra coisa é a política portuguesa, que o professor Silvério Cunha descreveu muito melhor do que eu, da tal governabilidade ao nome das câmaras, quando falávamos a propósito de Évora. É engraçado, mas esta dinâmica que se falou há pouco, é extraordinária porque o Partido dos Verdes, de esquerda, vamos assim dizer, já se reuniu com o Partido Liberal de direita, vamos também dizer, para simplificar, para ver que pontos é que convergem ou desconvergem, para negociar com o SPD ou com os democratas cristãos. Portanto, é de facto extraordinário. Veja-se, por exemplo, o CDS ou a Iniciativa Liberal a negociar com o Bloco de Esquerda
para ver com quem é que se iam entender, se com o PSD, se com o PS, quer dizer, é uma coisa extraordinária. Portanto, tudo leva a crer, eles chamam-lhe a coligação Jamaica ou a coligação semáforo, por causa das cores, tudo leva a crer que será a coligação semáforo, que é com a SPD, que irá para a frente, a 3 partidos desta vez, portanto o SPD, os Verdes e os Liberais, e não a que eles chamam a coligação Jamaica, que seria com a CDU e os outros dois, os Liberais e os Verdes. Vamos ver o que é que dá, mas há uma coisa que é certa, certíssima, é que se vai formar um governo que governará 4 anos em coligação, como é habitual neles, e as coisas são governáveis, isso é praticamente certo. Silvério Cunha? Pois, eu penso que é provável que seja de facto a coligação que o João Faustino indicou. É interessante notar 2 coisas. Em primeiro lugar, de facto, uma descida acentuada da CDU, que de facto é um partido que, enfim, chegou a ter 46% dos votos, e, portanto, é um desafio, e portanto, enfim. É interessante também notar que o Partido Liberal ressuscitou das cinzas, porque o Partido Liberal é um velho partido desde a Segunda Guerra Mundial, é um partido centrista entre o SPD e a CDU, e acontece que sempre foi um partido que até chegou um bocado ao ridículo, sempre foi um partido pequenino, de 6%, 7%, houve até uma legislatura em que baixou dos 5% e não pôde estar no Parlamento. Mas acontece que o curioso é isto, até chegou a acontecer uma coisa um bocado ridícula na Alemanha, que num belo dia a CDU e o SPD fizeram uma coligação e tinham como opositor o Partido Liberal, que se chama oficialmente Partido Democrático Livre, FDP, e o Partido Liberal tinha para aí 15 deputados, e os outros tinham para aí 400, ou assim uma coisa, e era o partido da oposição, que fazia oposição à coligação CDU-SPD, era o partido do meio, portanto era uma coisa assim absurda, que aliás não deu bom resultado. Por isso é que apareceram os verdes. Os verdes, no entanto, eu queria chamar a atenção para o partido de Linca da esquerda teve 5%, entra baixou, e também baixou o partido da extrema-direita, a AfD, que teve 13% e baixou para 10%. Acontece que, para mim, o interessante está nisto. Primeiro, os verdes tiveram percentagens altíssimas nas maiores cidades alemãs, nas maiores, Hamburgo, Colónia, Essen, Bremen, Berlim, mas com votações de 20 e muitos por cento, portanto os verdes tiveram isso. E houve um inquérito feito junto aos jovens, entre os 20 e os 34 anos, e a esmagadora maioria dava uma maioria avassaladora aos verdes e aos liberais. Isto tem muita graça porque mostra que a parte mais jovem do eleitorado, até certo ponto, deixou de acreditar nos partidos tradicionais, até porque eles estão no poder alternadamente há quase 60 anos, não é? Ou mais, há mais de 60 anos. O SPD, de facto, só entrou nas coligações mais tarde, nos anos 60, mas acontece que, na verdade, estão há muito tempo e, por isso, o eleitorado mais jovem escolhe o FDP, que rejuvenesceu um bocado os seus princípios e escolhe os verdes. Portanto, os grandes vitoriosos foram os verdes e os liberais, que tiveram, de facto, uma vitória muito acentuada, porque quase duplicaram a votação em alguns casos, e nas cidades de facto maiores também tiveram grandes votações, e estão no horizonte dos mais jovens, portanto isso conta muito. Mas é claro, como eu disse há bocado, na Alemanha é tudo ao milímetro, o acordo vai ser ao milímetro, vai ser tudo muito bem feitinho, eles vão estar 6 meses se for preciso para fazer o acordo, não há problema nenhum, porque a chanceler Merkel vai continuar a governar a gestão corrente. Os alemães não se preocupam nada com isso, têm sistemas automatizados para funcionar e, portanto, eles podem estar à vontade até 1 ano com o governo corrente, porque é de fazer um acordo que há de ser ao milímetro. E isso é que é espantoso nos alemães e é típico deles. Temos de ser bastante rápidos agora no último tema, gostava de cumprir a agenda, a ordem de trabalhos, aliás. O último tema é a crise dos combustíveis no Reino Unido, com falta de combustível em algumas estações de serviço. Penso que para o final da semana o problema estará menos grave do que no passado fim de semana ou no início da semana. José Faustino. Bom, isto é uma coisa um acontecimento que deve servir, pronto, aos ingleses já lhe está a servir de lição, mas que deve servir para muita gente olhar para estas coisas, porque há especialidades e coisas de responsabilidade, e penosidade, de perigo, etc., que as pessoas não querem, há profissões que não querem. E com a dificuldade de entrarem imigrantes,
as coisas complicam-se. Portanto, é bom pensarmos nestas coisas, porque um motorista, isto não é agarrar um motorista qualquer e metê-lo em motorista de matérias perigosas, portanto, não é bem assim como se pensa. Um carro pesado e um autotanque é diferente. Um carro carregado de cereais não balança, e um carro carregado de líquidos, pode ser água, pode ser gasolina, balança nas curvas. Se pensarem bem, aquilo tem uma data de litros, quando dá a curva, aquilo balança tudo e o carro tomba. Portanto, aquilo é preciso saber conduzir aquilo, portanto, não é fácil. Aquilo há uns anos em Évora, os bombeiros estavam aflitos, tinham um autotanque e um esforçado, enfim, um benfeitor, agarrou naquilo e ali à curva virou logo para o lado, porque o autotanque não passou dali, não é? Especialmente quando vão meios, são terríveis. Portanto, não é fácil. E depois há o manuseamento daquilo e tudo isso. Portanto, o problema pode ser complexo e dá que pensar. Eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Muito bem. Agora, penso que o efeito aqui está, o que se também diz, é que houve aqui, teve a ver com a saída da União Europeia, dos empregos, etc. Mas é um problema que é de acautelar. Porque mesmo que isso tivesse acontecido, é porque não havia uma grande folga, uma grande reserva nessa especialidade própria dos motoristas de combustíveis para eles falharem. Portanto, houve aí, é de pensar bem nisto. É de pensar nisto. Muito bem. Porque isto para um país, como bem sabemos. Silvério Cunha. Eu subscrevo tudo que disse o José Faustino e termino com uma andota. Hoje nas redes sociais havia uma andota deliciosa, que é Boris Johnson telefona à rainha e diz: Majestade, já alguma vez conduziu um caminhão? E ela responde do alto dos seus 94 anos: sim, na Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial. Pronto, e isto é isso que eu tenho para dizer. E subscrevo o que disse o José Faustino, de facto. É verdade, Muito bem. É um caso grave. Fechamos o programa desta semana com um pouco mais de duração que o habitual, mas também abrimos essa exceção porque o tema das eleições autárquicas merecia comentários mais alongados. Muito bem, agradeço a vossa participação mais uma vez e marcamos encontro para 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde.